pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchio e a gente vai para mais uma aula referente à biologia celular e molecular. Então, se eu te ajudar de alguma forma e você quiser receber mais conteúdos e participar aqui da nossa comunidade no YouTube, se inscreve no canal, que é esse botãozinho vermelhinho que você vê aí embaixo, inscrever-se. E claro, assim, você vai estar ajudando o canal e participando aqui da comunidade. Então, hoje vamos dar mais um passo nesse assunto da biologia celular e vamos ao que interessa. Você já viu o título, vamos falar de difusão, mais um tipo de transporte através da nossa membrana celular. Mas o que é essa tal de difusão? Como que ela acontece? Qual é o seu processo? Isso a gente vai desenrolar nessa aula. Mas já dando um pitaco para você, uma introdução, essa difusão nada mais é do que um transporte passivo. Por que eu chamo de transporte passivo? Porque é sem gasto de energia. E ele depende de um gradiente de concentração. Isso a gente vai entender melhor durante essa aula. Mas já introduzindo a você, esse gradiente de concentração é quando existe uma diferença de concentração de um local para o outro. Ou seja, tem mais substâncias em um local do que substâncias em outro. Mas tranquilo, a gente vai entender isso. E o que eu quero te dizer mais sobre essa difusão? Primeiro, ela é uma difusão que é um transporte passivo, não gasta energia, depende de um gradiente de concentração e ela também vai depender muito do tamanho da molécula a ser transportada e da solubilidade dessa molécula. Então, resumindo, difusão. Se eu perguntar para você o que é difusão, é um transporte sem gasto de energia. E existe um gradiente de concentração. Na imagem agora você vai entender completamente. Existe um gradiente de concentração, onde é mais concentrado em um local que em outro. Olha aí, ó, fora tem mais o quê? Moléculas. E ali dentro tem menos. Então, qual é o natural de acontecer uma difusão? É da onde tem mais para onde tem menos. Do lugar hiperconcentrado para o hipoconcentrado. Beleza? Então, difusão é isso aí. É um transporte sem gasto de energia que obedece essa diferença de concentração. Indo da onde tem mais moléculas, substâncias, para onde tem menos substâncias. Ou seja, do hiper para o hipo, do mais para o menos. E, claro, não gasta energia, não gasta ATP nenhum. Beleza? Então, isso é difusão. Transporte grátis, gratuito, obedecendo sempre essa diferença de concentração. Beleza? Repetimos aqui e já memorizamos. Mas antes de falar detalhes dessa difusão, desse transporte, eu quero lembrar para você como é a estrutura da membrana plasmática, para a gente poder aí destrinchar e não ficar com dúvida. Olha a membrana plasmática. Essa membrana plasmática, o que é mais abundante? O que a gente mais vê nessa membrana plasmática? Não é essas bolinhas com essas duas perninhas? Pois é, o que é essa bolinha com duas perninhas, falando de forma simples? É o fosfolipídio. Então, o que é mais abundante na membrana plasmática da célula? É o fosfolipídio. Então, olha essa outra imagem. Nessa outra imagem, a gente consegue ver esse fosfolipídio, essa bolinha com duas perninhas, ampliado. Esse fosfolipídio ele dá uma característica importante para essa membrana. Qual é a característica? É de ser anfifílica e anfipática. O que isso quer dizer, anfifílico e anfipático? Isso quer dizer que ela tem uma parte que se relaciona com água e outra que rejeita a água, tem fobia à água. Agora a gente vai entender isso. Olha esse fosfolipídio. A gente vê a cabeça dele. A cabeça dele é fosfato. E esse fosfato é hidrofílico. O que é hidrofílico? É algo que tem relação com água. Ele consegue ali tranquilamente se relacionar com o meio aquoso. Já as duas perninhas são ácido graxo, é lipídio. E ele não se relaciona com água, é hidrofóbico. Só que o que mais predomina na membrana? É o hidrofóbico, tem muito mais perninhas aí, muitos mais ácido graxo.
Então, a membrana vai ser grande parte o que hidrofóbica, não vai conseguir se relacionar com água, vai ser apolar. Beleza? Então guarda essa informação aí. Esse fosfolipídio dá essa característica da cabeça, que é hidrofílica, e as caudinhas ali, que é o ácido graxo, que é hidrofóbico. Só que tem muito mais ácido graxo, então ele vai ter essa característica apolar, essa característica hidrofóbica, ou seja, tem aversão à água. Então nós falamos dos fosfolipídios, que é essa bolinha com as duas perninhas aí. Mas o que a gente pode ver ainda nessa membrana plasmática? Proteínas. Essas proteínas, elas podem ser transmembranas, ou seja, elas atravessam completamente a membrana e geralmente elas têm uma função importante que é de transporte, ou seja, uma substância ali de fora passa para dentro da célula por meio dessas proteínas. Belezinha? Outra substância aí que talvez nós não vamos falar muito nessa aula, mas só para não passar batido, seriam os açúcares, que estariam ligados tanto à proteína como ao fosfolipídio, formando o glicocálix, que a gente já falou em vídeos passados, que tem uma função de atuar como antena, como um reconhecimento de uma célula a outra. Ela vai estar ali como uma antena, recebendo sinais, reconhecendo objetos do meio, outras células, etc. Beleza? Mas o que eu quero enfocar aqui para você é o fosfolipídio e as proteínas. Então, vamos lá. A gente já viu aqui as características dessa membrana plasmática, sua estrutura. Vimos também o que é a difusão, que é o que? Um transporte passivo, sem gasto de energia, utilizando o gradiente de concentração, ou seja, do mais concentrado para o menos concentrado. Agora vem o ponto primordial. Essa difusão por meio da nossa membrana plasmática, ela ocorre naturalmente, porém existem detalhes aí. Qual é o detalhe? Para que uma substância ela passe naturalmente por ali, deve existir um gradiente de concentração. Beleza, isso a gente já sabe, do mais concentrado para o menos concentrado. Outro ponto, ela tem que ser uma molécula pequena. Essa molécula, ela não pode ser grande, senão ela não passa por essa membrana plasmática. Ela não pode ter carga, ela tem que ser apolar. Lembra que eu falei para você que o fosfolipídio tem abundantes ali, as perninhas, que são hidrofóbicas, ou seja, tem aversão à água? Pois é, as moléculas que vão passar naturalmente por difusão por essa membrana plasmática, elas têm que ser apolar. Beleza? Então, olha a imagem. Nessa imagem fica tudo mais tranquilo. A gente vê uma bolinha bem pequenininha aí, não é verdade? Essa aí passa tranquilo pela membrana plasmática por um gradiente de concentração, por difusão. Ela passa porque ela vai ser pequena, apolar e sem carga. Beleza? Agora, substâncias grandes, como que elas vão passar por essa membrana? Como que elas passam? Elas não passam naturalmente. Elas vão precisar de proteínas. Proteínas que auxiliem nesse processo de transporte. Já que elas são grandes, elas não passam naturalmente ali. E aí a gente vê dois tipos de proteínas. As proteínas canais, que são como um buraco ali nessa membrana plasmática, e as proteínas transportadoras, que também vão auxiliar nesse processo de transporte, sempre com grande especificidade. Beleza? E isso a gente vai falar mais à frente no vídeo. Mas o que eu quero que você saiba é que substâncias pequenas, moléculas pequenas, passam tranquilamente, porém elas têm que ser apolar. E as substâncias grandes, elas passam por ali também, porém com auxílio de proteínas, um transporte, uma difusão facilitada por uma proteína que está nessa membrana. Agora eu quero ressaltar para você algumas características que devem existir nessa molécula a ser transportada por difusão para que a própria difusão aconteça, para que esse transporte passivo aconteça. Como que é essas características? Primeiro, deve existir um gradiente de concentração. Isso a gente já falou várias vezes aqui. Volta a imagem para você. Tem que ter o gradiente de concentração, ou seja,
deve existir mais moléculas em um meio para que essas moléculas que estão em maior concentração em um meio passe para o meio onde tem menos moléculas. Ou seja, vai de onde tem mais para onde tem menos. Gradiente de concentração tem que existir aí. Outra coisa, hidrofobicidade. Ou seja, a molécula tem que ser apolar para passar naturalmente por essa membrana plasmática. Terceiro ponto, ela tem que depender do seu tamanho. O tamanho pequeno passa natural por ali. Tamanho grande de molécula depende da proteína facilitadora, uma difusão facilitada. Existe mais concentração fora do que dentro, porém a molécula é muito grande. Então eu preciso de uma proteína canal ou uma proteína transportadora que me auxilie a passagem dessa molécula grande por essa membrana. E outro ponto é o processo elétrico, o potencial elétrico dessa molécula. Se ele tiver carga, não passa por essa membrana. Então, eu necessito que essa molécula a ser transportada, ela não tenha carga. Então, lembre-se desses 4 pontos. Gradiente de concentração, o tamanho, o potencial elétrico e a molécula apolar. Beleza? Então, até agora a gente falou que moléculas pequenas passam naturalmente por ali. É hora da gente falar das moléculas grandes, como que ocorre o processo de transporte delas, já que elas não passam por ali tranquilamente. Olha na imagem. Aqui vamos ressaltar 2 tipos de proteínas fundamentais na membrana que auxiliam moléculas grandes a passarem por essa membrana plasmática por difusão. E aqui a gente vê uma proteína canal. A proteína canal ela é como exatamente um poro, um buraco na membrana. Porém, ela é bem seletiva, não é qualquer coisa que passa por ali. E a substância chega ali, tem afinidade por esse canal e passa tranquilamente, entra na célula por diferença de concentração. Lembre-se, tem que existir mais substâncias fora do que dentro para que ocorra uma difusão. E como ela é uma molécula que está sofrendo difusão, porém com a ajuda de uma proteína canal, eu chamo de difusão facilitada. Facilitada por quem? Por uma proteína que está na membrana plasmática. E essa é um tipo de difusão, porém facilitada, beleza? Então falamos da proteína canal. Agora, olha essa outra imagem. Aqui a gente vê uma proteína transportadora. Essa proteína transportadora ela vai fazer basicamente o mesmo papel quase que a anterior, que é a proteína canal. Aqui a proteína transportadora, a molécula vai se ligar a essa proteína sofre uma transformação conformacional e vai possibilitar a passagem dessa molécula que estava fora para o local ali dentro. Então, a diferença da proteína canal para a proteína transportadora é essa modificação conformacional durante esse processo de passagem da molécula. Belezinha? Então é basicamente isso aí, não tem muito segredo não. Então é isso, destacamos 2 tipos de proteínas que vão participar desse transporte passivo, sem gasto de energia, que é por difusão, porém facilitada, porque eu usei essas proteínas, elas não passaram por ali sozinhas. E lembrando, elas necessitam dessas proteínas para transporte, porque elas são moléculas grandonas, não tem como elas passar sozinhas ali. E aqui eu quero chamar sua atenção para algo especial referente à difusão. Existe uma relação entre o gradiente de concentração e a velocidade com que essas moléculas passam pela membrana. Como assim? Vamos lá. Olha esse gráfico aqui. Nesse gráfico a gente vê uma linha que corre reta, não é verdade? E outra que faz uma curvinha. O que a gente pode falar aqui? Simples. Lembra que eu te falei? Moléculas pequenininhas, tamanho pequeno. Elas passam naturalmente, na verdade, pela membrana plasmática. Elas são pequenas, são apolares, não tem carga, passa naturalmente. Então, quanto mais substâncias tiverem no meio externo para entrar na célula,
mais rápido vai ocorrer esse processo de transporte. Elas passam ali rapidinhas, porque não tem nada que vai barrar esse processo. Então a gente vê que a velocidade só cresce. Aumentou a concentração, aumentou a velocidade, que é o que está sendo demonstrado nesse gráfico. Essa retinha aí, essa reta constante, é uma reta, né? A gente vê que aumentou a concentração, aumentou a velocidade. Estamos falando de moléculas pequenas que passam por difusão simples, passa ali rapidinho para dentro da célula. Quanto mais concentração fora, mais moléculas entram na célula, beleza? Agora, e essa coisa que começa reta e começa a encurvar aí na nossa tabelinha, no nosso gráfico? O que é isso? Isso seria uma difusão facilitada. Lembra-se quem faz uma difusão facilitada, esse transporte facilitado? É a proteína, geralmente são moléculas grandes, lembra que a gente falou agorinha? Pois é, por que quanto mais aumenta a concentração, ele vai aumentando a velocidade, até um ponto que, encurva ali a reta, diminui a velocidade. Por que isso acontece? Pensa comigo. É simples, se eu tenho 20 proteínas transportadoras e 20 moléculas, beleza, eu tenho aí uma velocidade máxima de 20 moléculas sendo transportadas para dentro da célula em 1 segundo. Agora imagina só, se eu tenho 20 proteínas transportadoras, porém agora 50 moléculas, eita, ferrou, né? Porque eu só tenho 20 proteínas, então chega um momento que satura, é a velocidade máxima. Não tem como as proteínas superarem aquilo que elas são. Tem 20, vai transportar 20. Se chegou mais, vai esperar aí, amiguinho. Não dá, não. Beleza? Então é por isso que nesse transporte facilitado, chega um momento que essa velocidade, mesmo com a concentração aumentada, ela vai o quê? Diminuir, ela não vai dar conta. É muita molécula para ser transportada para poucas proteínas. Então chega uma hora que essa velocidade decai. Não tem como ela dar conta de resolver sozinha esse processo. E por último ainda podemos falar dos canais iônicos. Sim, íons também passam por essa membrana, porém, por meio desses canais iônicos, e claro, existe uma diferença de concentração também. Esses íons acabam entrando para dentro ali, ele entra na célula, entrar para dentro tá legal. Bem né? louco! Então, eles entram na célula por essa diferença de concentração, mas eles são específicos, ou seja, os íons que são transportados por esses canais iônicos, eles são específicos para cada canais. Ou seja, cada canal é específico por um íon diferente. Beleza. Agora, como que ocorre a abertura desse canal? Geralmente, eles acontecem por diferentes formas. Pode ser por diferença de voltagem, ou seja, uma voltagem sobre esse canal faça com que ele se abra. Pode ser por um ligante, chega uma substância ali fora, liga-se a esse canal e ele se abre, ou pode ser mecanicamente, pode ser ali apenas um toque, um choque nesse canal e ele vai se abrir, possibilitando a passagem desse íons. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho referente agora à difusão. Se eu te ajudei, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?